Estamos de volta ao programa Questões de Fé. Eu queria dar os últimos recados sobre a nossa viagem ao Canadá. Eu sei que algumas pessoas dizem o Canadá, mas será que é bom? Primeiro que não é só o Canadá, nós vamos ao Canadá e a Nova York. Mas o Canadá, ele tem encantos, ele é um país maravilhoso. Ou seja, vale a pena você investir um pouco mais em conhecer esse grande país territorialmente, apesar de ser pouco povoado, com uma população bastante plural, mas extremamente acolhedora. Nem se compara com o ambiente americano de racismo. Lá no Canadá não existe isso. O Canadá ele tem uma formação diferente dos Estados Unidos. Então vale a pena conhecer essa cultura maravilhosa, um dos melhores países do mundo, está no topo dos países de qualidade de vida, de desenvolvimento, de respeito e assim por diante. Um país que deu certo, ao contrário do nosso que não deu certo, o Canadá é um país que deu certo. Então vale a pena a gente conhecer e agora está nos últimos dias já para fechar o grupo. Então as pessoas que desejarem podem ligar para a Igreja de São Sebastião na segunda-feira e pegar mais informações, o roteiro e assim por diante. Eu queria também lembrar que Laurindo Manganelli, que nos está ajudando com esses brindes do hotel, esse hotel Intercity, que na Raja Gabalha é um hotel maravilhoso, um hotel moderníssimo, acabado de construir e que está fazendo esta promoção. As pessoas podem indicar este hotel, por exemplo, para gente que vem a Belo Horizonte, porque claro que essas suítes que estão sendo sorteadas aqui são exceção, são excepcionais e por isso muito caras. Agora, um quarto muito bom, eu tive o testemunho de um jovem que ficou hospedado lá e ficou encantado com Belo Horizonte por causa disso, porque um quarto maravilhoso, grande, quarto comum, esse quarto que nós chamamos com quarto com banheiro, etc., mas que não é aquela grande suíte. E ele gostou demais e é baratinho. Então, para o padrão do hotel. Então, indiquem, promovam este hotel e o restaurante chamado, inclusive, Manganelli, o restaurante que funciona durante todos os dias para o almoço e para o jantar. Fazer a sua festa, lá é uma vista maravilhosa da cidade porque está no alto. Vale a pena, então, conferir este hotel. Agora vamos às participações antes de ver o último VT. Certo. A Maria José, do bairro Buritis. Parabéns ao Padre Cândido. É um orgulho ouvi-lo todos os sábados no programa, com seus ensinamentos sobre a igreja e nossa vida em sociedade. Maria José, obrigado pelos elogios, algumas vezes não merecidos. A Marlise Carvalho, da cidade de Santa Luzia. Inicialmente, qual era a bandeira ideológica da esquerda católica? Olha, digamos assim, se a gente colocar a esquerda católica, a gente pode dizer, em primeiro lugar, como o Papa Francisco e nós... Desculpem. O Papa Francisco já nos disse aqui, eu já tive a oportunidade de ler, o fundamento da chamada esquerda católica não deveria ser ideológico, deveria ser o Evangelho. Se depois as consequências do Evangelho se aproximam da esquerda normal, não é problema nosso. Mas os fundamentos são o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus, de modo especial, o programa do Evangelho de Jesus, quando ele vai na sinagoga de Nazaré, no Evangelho de São Lucas, e diz qual é a sua missão, quando desenrola o livro do profeta Isaías. Este é o nosso programa, não é ideológico, é o Evangelho. Se este Evangelho porque veja bem, se você submete o Evangelho a uma ideologia, você vai ter frustração e decepção. Portanto, tem muita gente decepcionada por aí. Mas por quê? Se deixou submeter a ideologia a um partido político. Nós estamos acima disso. Enquanto nós devemos usar os partidos políticos e não permitir que eles nos usem. Porque o que aconteceu no Brasil, muitas vezes foi o contrário. Muitos cristãos, católicos, padres e religiosos permitiram ser usados, ao invés de usarem.
Porque partido político passa. É feito de pessoas que querem o poder. O partido político, ele visa o poder. Nós cristãos não temos esta perspectiva. Nós usamos o poder para que o poder seja administrado em função das pessoas. Nós não nos submetemos a poder nenhum, nem de César, nem de reis, nem de presidentes, nem de governadores, nem de prefeitos, nem de ninguém. Nós somos cidadãos como os demais, mas a nossa consciência pertence a Cristo. O único Senhor de nossas vidas é Cristo. Portanto, não há bandeira ideológica, há uma bandeira que é o Evangelho. Rodrigo Gomes fez a sua participação pelo Facebook. Paz e bem, na sintonia deste feliz e santo programa. Quero participar do sorteio. Rodrigo, que é de Cachoeiro do Campo. Rodrigo, querido amigo, que bom. José Lopes, do bairro Washington Pires. Será que essas pessoas que querem se casar com animais são batizados? Veja bem, não foi isso. Não é pessoas que querem se casar, não. Não há ninguém querendo se casar com animais. É a louca da deputada federal que quer regularizar. Se ela quer, eu não sei, mas ela quer regularizar isso. Então não tem nada a ver com batizado, nem com excomunhão, nem com nada. Isso é projeto de lei apresentado pela Maria do Rosário. Esse é o problema. Não é. Eu acredito que não haja uma viva alma na face deste mundo que entre numa loucura dessa. A Rita Herdeira do Céu fez a participação pelo Facebook. Paz e bem, padre, amo poesias, por isso quero participar do sorteio. Parabéns pelo programa. Tá, ela vai participar e quem sabe ganhe, né? A Aládia Maria Vieira, do bairro Santa Mônica, quer participar do sorteio dos livros e da Bíblia. A Shirley Menezes fez a participação pelo e-mail. Mais uma vez estou assistindo e aprendendo com o seu programa e concorrendo aos valiosos prêmios. Parabéns pelo programa, um grande abraço, Shirley Menezes. Shirley, obrigado. Um grande abraço para você na distante Pampulha. E querem participar dos dois sorteios, Marli Moreira, do Barroca, Sônia Maria, do bairro Coração Eucarístico e Bernardo Diego, do Barroca. Muito bem, agora nós vamos ver o último VT do Francisco e da Adriana. Eles têm uma... vamos ver, né? Estou curioso também para saber a opinião deles sobre casais de segunda união, um grande desafio que a igreja tem atualmente e como estas equipes de Nossa Senhora têm tratado esta questão. Vamos conferir? Onde mandar eu irei. O nosso movimento, ele hoje, exclusivamente, ele é para casais casados na igreja, né? Que pelas normas não podemos fazer equipes com casais não casados na igreja, mas há esse acolhimento, né, para trabalhar a espiritualidade desses casais. Houve até um documento bem recente do movimento que foi feito para que se trabalhe até junto das paróquias, identificando os casais que estão nessa situação. Eu estou, Senhor, porque me confia. Tudo isso ainda é muito embrionário, nós não sabemos até onde a gente vai poder chegar. O ano passado nós fizemos um questionário para dar subsídios aos que iriam participar do sínodo, né? Que inclusive o nosso casal da super-região foi um dos poucos casais que participou lá no sínodo. Foi convidado a participar no sínodo, né? São temas polêmicos que estão embutidos aí no sínodo, né? Mas nós realmente não podemos fugir disso, né? E nós temos que abrir o nosso coração para acolher todas essas pessoas, né? O Papa, eu acho que ele demonstrou desde o início, ao convocar esse sínodo, né? Que ele quer resolver essas situações, né? Todos os nossos pontos concretos de esforço, eles estão fundamentados, a vivência deles deve ser fundamentada na palavra.
E é isso que vai nos transformar e que vai nos mostrar alguns caminhos inclusive para a gente enfrentar esses desafios, né? Pois é, então foi o Sínodo Extraordinário no ano passado e esse ano, 2016, né? O Sínodo Ordinário que vai completar o Sínodo Extraordinário. E nós aguardamos com muita expectativa como os padres sinodais agora definitivamente, porque o primeiro só levantou os problemas, o Sínodo Extraordinário, e houve, digamos assim, um avanço bastante significativo na acolhida e talvez até mesmo em algumas formas de reconhecimento da seriedade de casamentos de pessoas que estão recasadas, reconhecimento que são católicos de boa índole, bons católicos que querem viver a sua vida cristã, que querem ter uma espiritualidade conjugal, que têm boa fé e, portanto, já está havendo um avanço e aguardamos, assim, o sínodo definitivo, como ele vai tratar desta questão para a Igreja no mundo inteiro. Eu penso que isto seja muito importante, nós avaliarmos exatamente quando hoje nós falamos pelo menos 2 parágrafos sobre os desafios das culturas urbanas. E é exatamente na grande cidade que a estrutura familiar, a estrutura do casamento sofre grandes transformações. Nós voltamos daqui a pouquinho para fazer o sorteio final, para ouvir a música, para concluir o nosso programa com as últimas participações que eventualmente ainda podem chegar. Voltamos daqui a pouco.